Bom, como anunciado, né, desde o começo do programa, hoje a gente ia tratar de um assunto aqui que é um assunto preocupante, um assunto recorrente, mas ainda envolto a muitos mitos, né, a muitos preconceitos, que é a alienação parental. O que é isso, né? Eu sei que o nome é complicado, mas na verdade, gente, a alienação parental é nada mais, nada menos que uma espécie de lavagem cerebral que é feita com a criança, né? Há o desenlace, né? Há a separação, há o divórcio, e aí, né, por parte de um ou de outro, às vezes até dos dois cônjuges, existe ali aquela famosa, né, futrica, né? Ah, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, uma situação que pode até parecer corriqueira, mas que a nossa justiça, que as nossas leis prevêem, né, como algo que precisa ser combatido. Doutor Tiago está aqui comigo hoje para falar um pouco sobre esse assunto espinhoso, né, doutor? É um assunto espinhoso, mas é um assunto que precisa ser debatido, principalmente pela sua recorrência, né, Tiago? Hoje está assustador, né, o número de casos. A gente tem acompanhado, em primeiro lugar, bom dia antes, bom dia a todos os telespectadores que acompanham a transmissão. A gente tem acompanhado um número crescente, né, de casos de alienação parental, que vai também a reboque do grande número de divórcios que vem ocorrendo. Pois é, uma coisa está quase relacionada à outra. Sim, né? Não depende disso, Claro. Porque a alienação parental também, e a gente vai explicar um pouquinho mais de forma simples, né, para que o público de casa consiga entender, ela pode ocorrer independente da separação. Verdade. Porque fazer a alienação na cabeça da criança, jogando um familiar contra o outro, isso independe da separação, porque a gente vê muitos núcleos familiares onde não há nem a separação, mas as pessoas se odeiam. Sim. Então, seu pai é isso, seu avô é aquilo e tudo, isso também é uma espécie de alienação parental que não depende exclusivamente da separação. A maior parte dos casos ocorrem após o divórcio, onde muitas vezes as crianças são utilizadas como um mecanismo de punição, né, do cônjuge, do pai ou da mãe, né, no caso, para tentar atingir, né, esse ex-cônjuge, né, utilizando a criança e o pior, fazendo danos na criança, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça da criança, que com efeitos para a vida toda, entendeu? Pois é. E hoje, né, segundo a lei de divórcio entrou em vigor em 1984, né? De lá até 2016 foi feito um levantamento pelo IBGE, cerca de 1 a cada 3 casamentos acabaram em divórcio. Então, a gente hoje tem um índice altíssimo de divórcios, né? De rompimentos dessas uniões, que acabam muitas vezes, quando não tem uma certa inteligência emocional das partes envolvidas e tal, acaba desaguando num processo de alienação parental que só tem uma vítima, em primeiro lugar, que é a criança, e em segundo lugar, o cônjuge, o pai ou a mãe, que também é atingido por aquele processo. Imagina. Não é demais lembrar também, né, doutor Tiago, que nós estamos falando de um ser humano em desenvolvimento. Em desenvolvimento, né? exatamente. A gente tem ali uma criança que está formando o seu caráter. Então, todos esses mecanismos legais que foram criados, inclusive, estão aí para proteger essa criança, que não precisa ser vítima dessa alienação, que, como o próprio nome diz, não tá relacionada à razão, né? É algo que aliena a criança, não está fundado em coisas verdadeiras, concretas, né? É algo para atingir, com outros objetivos, né? Então, é para proteger essa criança. Exatamente. E é importante você dizer isso, que o principal objetivo da lei de alienação parental, que ela foi criada em 2010, é de justamente tutelar a criança, né? Que é um sem-desenvolvimento, que é muito ruim para uma criança ouvir coisas ruins, né, a respeito dos pais, né? Você pode dar um exemplo claro aqui. A gente, quando era pequeno, a gente ouvia uma coisa ruim, aquela coisa, eu posso falar mal, mas você não fala mal, né? Então, para a gente que é adulto e que, de certa forma,
quando era criança, já não gostava de certas coisas que ouvíamos, quanto mais para uma criança em desenvolvimento. Imagina. Sem contar que os pais, né, e as mães são referenciais, exatamente, né, de construção de caráter. Exatamente. Até há um estudo, né, fugindo um pouco do direito da psicologia, que diz que as crianças sofrem muito com esse tipo de ataque aos pais, porque elas entendem os pais como uma extensão delas, entendeu? E elas não conseguem entender, poxa, mas meu pai é isso, mas... ou minha mãe será que isso? eu vou ser isso também? Minha avó, sem complicado. falar que essa alienação, como eu disse, não vai ser só contra o pai ou a mãe, pode ser contra uma avó, não é só contra uma só tia. entre pai e mãe, né? Tem o núcleo familiar. Qualquer tipo de criação de estado mental, né, na criança que propicie denegrir a imagem de alguém perante a construção que ela está fazendo do mundinho dela. Entendeu? Você, quando interfere na construção dela, do mundo que está à volta dela, seja de um pai, de uma mãe, de uma avó, você está atingindo o próprio psique dele. Então, é por esse motivo que a lei veio tutelar esse direito do menor e que também acaba por atingir a pessoa que está sendo denegrida, né? Ou um pai, ou uma mãe, uma avó, que pode buscar essa tutela do judiciário por uma ação de alienação parental para discutir esse ato que pode desaguar em vários outros fins, como, por exemplo, perda da guarda, se a guarda tiver com a pessoa, multa, entendeu? Advertência, a pena mais branda é a de advertência, que pode culminar também até mesmo na suspensão, na perda da autoridade parental sobre a criança e na inversão da guarda. E multa. O ECA diz que a multa varia de 20 a 30 salários mínimos e com reincidência podendo dobrar esse valor. Ou seja, então você falaria aí no mínimo em 60 salários mínimos, né? 60 mil reais, se a gente for arredondar. E sem falar no outro aspecto, que não é só do ponto de vista do direito de família que a alienação parental acaba ocorrendo. Ela vai desaguar também no ponto de vista penal. Porque quando você faz a difamação, calunia, muitas mães, muitos pais dizem que, ou avós, ou que seja, quem detenha a guarda da criança, a responsabilidade sobre a criança, dizem para a criança que um pai ou uma mãe cometeu algum tipo de crime, ou que difamam mesmo, e aquilo pode desaguar para outras pessoas também, e aquilo tem reflexos penais. Então, é um processo assim que quanto mais a gente vê casos de divórcio, é importante conscientizar a população a respeito disso. Até agradeço o convite para falar de um tema que é extremamente importante, que eu tenho visto com uma recorrência absurda. Tem uma coisa também importante, Thiago, é que as pessoas não estão sabendo identificar isso dentro dos seus núcleos. Então é importante também que você tenha esse tipo de informação, que a prática ela é punível, que ela é uma prática condenada pela nossa justiça, condenada pelas nossas leis, para que às vezes você não entenda isso como algo comum. Isso é normal. Fala mal mesmo, não é normal, tem que se preservar essa criança. E aí eu vou te perguntar a respeito dessa identificação. Como é que é feita essa identificação? Eu sei que é um trabalho complexo, né? Vai envolver muito mais que apenas a justiça, muito mais apenas que o direito, mas quem pode identificar, quem pode fazer essa denúncia? Como é que é feito essa isso? denúncia, como é a respeito de um menor, em último caso, no mundo ideal, até mesmo o Ministério Público poderia ingressar com esse tipo de ação. Só que vai depender de uma procura de quem está sendo ofendido para que o Ministério Público haja. Então, o próprio ofendido pode ingressar com uma ação na vara de família, onde vai levar ao conhecimento do juiz, né, competente, o que está ocorrendo. Aquilo vai ser submetido a um processo, vai dar-se a voz a outra parte para se manifestar, para dizer, não é bem assim, isso que ele está falando, ou o que ela está falando não é assim. E vai apresentar a sua defesa depois. Vai ter uma audiência para o juiz poder conversar com as partes e entender se aquilo é verdade, porque também tem pessoas que utilizam, e isso é uma forma de alienação parental, inclusive prevista no texto da lei, que é você promover processos judiciais sabendo que a pessoa é inocente daquilo. Apesar disso ser um crime de denunciação caluniosa, que é um outro tipo penal que está previsto no Código Penal, isso também é um ato de alienação parental, quando você processa um ex-cônjuge e tal, visando obter o afastamento dele do seu filho ou do seu neto, de quem seja. E aí, esse processo na vara de família, voltando, né, à questão da alienação parental, ele vai ser submetido
ao corpo de assistentes sociais que vão visitar a casa, tanto de quem diz que está sofrendo alienação, quanto também da casa do menor. Vão fazer todo um relatório, vai ter também uma perícia com psicólogos e uma equipe técnica multidisciplinar da Justiça que vai dar subsídios ao juiz para poder dizer e tomar a decisão, seja de advertir a pessoa, seja de dizer que a pessoa não cometeu ato de alienação parental nenhum, ou até mesmo aplicar uma multa, uma perda da autoridade parental sobre aquela criança em inversão da guarda. Então é um processo bastante complexo, em tempos de grande número de divórcios e de dissoluções. É importante a população saber a respeito desse problema e que foi identificado pelo legislador em 2010. E é legal a gente até falar, porque em 2010 muita gente hoje já deve ter ouvido falar: hoje eu não preciso mais entrar com o processo, vou falar aqui no linguajar comum, né? Eu não preciso mais entrar com a separação, não preciso mais esperar, já posso entrar com divórcio direto. Sim, em 2010 veio uma emenda constitucional, a emenda constitucional 66, que deu essa possibilidade, retirou do Estado essa interferência dentro da instituição familiar para fazer com que as pessoas aguardassem um ano para saber se iam ou não fazer a conversão em divórcio, nos casos de separação litigiosa. E aí o que ocorre? Em 2010 também, o legislador, já prevendo essa mudança e esse aumento do número de divórcios, publica uma lei de alienação parental, que vem exatamente no mesmo ano de 2010. Então são dois avanços, né? Acompanhando... E são mecanismos de acompanhamento da sociedade, né? Exatamente. A lei de divórcio mesmo, em 1984, eu nem era nascido. Você já era um pouquinho... Eu já já estava aí. Já foi um grande avanço, né? Porque antes, muitos casamentos, né, que perduravam, às vezes a mulher, e veio depois a lei da Maria da Penha em 2006, às vezes a mulher ficava naquele relacionamento por vários anos, sofrendo abusos, toda sorte de problemas, e veio a lei do divórcio e modificou isso, deu a possibilidade da mulher. Sim. E aí, com o passar do tempo, a sociedade foi entendendo também que era possível a reconstrução de lares, novas relações conjugais sendo feitas, aquele estereótipo da mulher separada foi caindo em desuso, e hoje a gente vê cada vez mais o Instituto até mesmo da União Estável crescendo, o casamento, até um pouco dessa pesquisa que diz que 1 a cada 3 casamentos acabam em divórcio, também a gente tem que considerar que muita gente está em união estável. Sim. Né? Então, também, quem sabe, esses dados também nem foram analisados, também a gente não sabe. Mas a alienação parental hoje é uma coisa que é importante que você identifique, que você não concorde com esse tipo de coisa dentro da sua casa ou no ambiente que você está vendo. Se você vir algum tipo de alienação quanto ao menor, faça a sua parte, entendeu? Converse com quem está fazendo, denuncie. E, aliás, os sinais são muito evidentes, né? Porque você já vê ali a criança não querendo ficar com aquele determinado parente, né? São sinais que vão aparecendo e que você, sendo participante do núcleo familiar, até como amigo do núcleo familiar, também pode interferir, né? Apesar de ser uma ação, como o Tiago disse, condicionada a essa representação, mas nada impede que você, né, ajude a identificar esse mecanismo dentro do núcleo familiar. A gente está falando, né, não é demais lembrar que o tutelado nessa questão toda é a criança, é ela que está sofrendo a violência maior. Claro que tem violência com quem está sofrendo também essa alienação, mas a violência maior, quem está sendo protegido nesse momento todo, é a criança. E você, sendo parte da família, identificando esse tipo de problema dentro do núcleo familiar, pode interferir e deve interferir. Sim, né? deve interferir. E são sintomas, né? São sinais, né, que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, uma criança sempre teve um relacionamento maravilhoso com algum tipo de familiar e do nada começa a repelir, já começa a ficar esse familiar. Começa a falar, a lançar falas em relação a esse familiar, que ele começa a perceber, peraí, como que ela soube disso? Isso são indícios de que está havendo ali um processo de alienação parental que deve ser combatido. E nem sempre esse mecanismo ele é exposto, né? Às vezes é um mecanismo velado. Ali, exatamente. E que não necessariamente isso também, por isso que a importância do estudo social, do estudo psicológico, porque não necessariamente esse tipo de atitude também, não estou querendo aqui dizer que uma atitude, às vezes, de uma criança que está relacionada com vários outros fatores psicológicos, possa ser necessariamente um ato de alienação parental, mas é um indicativo. Já é um indicativo que merece ser explorado, que merece ser estudado, sob o enfoque
de estar ou não havendo aquele processo de alienação parental, né? E é importante dizer também que ninguém precisa ter, né, um desenlace consensual. O ideal é que seja, né? Em muitos casos não há essa possibilidade mesmo, por questões de relacionamento, de rupturas mais abruptas. Mas mesmo nesses casos em que esse desenlace foi feito em situações realmente em que o consenso não é possível, é preciso que os parentes tenham em mente sempre a preservação da vida dessa criança, né? Tem que ter em mente sempre. É um ser humano em desenvolvimento, gente. Por mais que as questões pessoais sejam evidentes, deixa ele se desenvolver e mais tarde, quando ele tiver com a sua maturidade, né, de consciência, de formação de caráter, aí você expõe essas situações, foi isso, foi aquilo. Agora, não vai interferir na construção de caráter dessa criança, né, por questões até mesmo de ego, né? A gente vê muito isso, né? Não, isso também muito às vezes a gente vê também no direito de família uma coisa que é bem interessante: utilizar o processo de alienação parental e o alienador pensando que vai obter algum tipo de benefício, até mesmo processual, com aquilo. Como quem diz: olha, excelência, ela não vai com a mãe, ou não vai com o pai. É a vontade dela. É a vontade dela, né? E a gente até costuma, nas audiências que a gente faz, a gente acompanha bastante aqui até uma figura que até aproveito para mandar um abraço, que é o Dr. Zé Ricardo, sempre atende os advogados com cordialidade e com o jeito dele brincalhão. Claro. E ele sempre diz o seguinte: a criança, se quiser fazer uma coisa que é errada, você vai deixar? Então a criança, até onde vai a vontade da criança também nesse ponto? Será que essa vontade não está sendo também influenciada? Então é esse que é não, mas ele não quer. Não quer, mas por que ele não quer? Vamos investigar para saber. O que está fazendo essa criança não querer? Ele queria e não quer mais, ela queria e não quer mais, por quê? Não é? Então é mesmo necessário fazer esse tipo de investigação para que chegue à conclusão se há ou não. Tomara que não haja nesses casos sempre a questão da alienação, melhor, né? Fica provado que não haja. Porque, às vezes, no início de um processo de alienação, eu digo processo desse início dessa identificação, desse processo dentro da família, ou de quem detém ali a guarda ou responsabilidade do menor, se for identificado logo no início, melhor, menos danos para o menor. E se não for identificado, se foi só uma questão que ela tirou maravilha, melhor, mas que seja combatido esse tipo de ato que não faz bem à criança, não faz bem a quem sofre também a alienação, porque nenhuma mãe, nenhuma avó, nenhum pai, nenhum avô gosta de sofrer e nem vai gostar de sofrer um processo desse. Imagina, uma criança falando algo, né, depreciativo. E para os parentes, né, que sofrem esse tipo, né, de ação, é importante que você saiba também que não é algo normal, não é natural, não acontece sempre assim. E você está respaldado pela lei, você tem direito, né, de pleitear isso, você tem direito de buscar o teu direito, a tua tutela e de proteger também a esse teu familiar que está passando por esse problema. Então, não é natural, né, a gente tem esse discurso da naturalização do processo, não é, apesar da nossa lei ser recente, ela está aí, ela existe, e ela existe com esse propósito, né, de evitar que esse tipo de ação aconteça. E se você está passando por isso em algum momento na tua casa e está meio, né, reticente em procurar os seus direitos, já tentou o diálogo, não conseguiu e quer aí enveredar, né, por buscar os teus direitos aí, não fique acanhado, você está dentro dos teus direitos sim, tem que buscar. Não é feio, né? Porque a gente tem esses preconceitos também, né, Tiago? Infelizmente, não vou fazer isso porque vai ficar feio, vou ficar processando não sei quem. Olha, não fique acanhado, é teu direito, você tem que ter, né, você tem que tutelar ele, você tem que buscar a garantia dele. Não fique acanhado com relação a isso, né? E está amparado pela lei, né? Você tem o amparo legal para isso. Exatamente. Bom, o assunto é bom, né? O assunto é legal. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto, se você ainda tem, né, quer receber uma orientação um pouco mais aprofundada, manda para cá a tua demanda. O Gilberto está colocando aí o nosso WhatsApp, para que você que não adicionou ainda entre os seus contatos, adicione aí, mande para cá, a gente vai encaminhar para o Dr. Tiago. O Dr. Tiago vai, com certeza, aí ter o maior prazer em te atender
e eu tenho certeza absoluta que a gente vai, com esse tipo de esforço, levando informação, explicando o que é, como acontece e quais são os mecanismos legais para você punir e combater, a gente vai poder reverter um pouco essa situação que está realmente preocupante. Incidência muito grande de casos na cidade, e a gente pode reverter isso com entendimento, com busca pelos nossos mecanismos legais, né? Então, vamos reverter esse processo. Doutor Tiago, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. 2019, o doutor Tiago vai estar sempre com a gente aqui, já estamos fechando a parceria para 2019, questões relacionadas ao direito estão sempre aqui. Vai ter um monte de assunto que o doutor Tiago vai estar aqui, especialista em várias áreas, principalmente direito público, né, doutor Tiago? O doutor Tiago vai estar aqui com a gente para a gente acompanhar de perto essa seara aí bastante complicada. A gente agradece mais uma vez a participação. Eu que agradeço o convite. E é isso. Se você tem algum tipo de dúvida, pode entrar em contato aqui com a produção, que a gente vai tentar responder e prestar esse serviço público, né, à população, que é sempre importante. Importantíssimo, né? E aproveitando esse momento aí de prestação de serviço, agradecendo a sua audiência ao longo do programa, a gente finaliza a edição de hoje, desejando a você uma excelente quarta-feira, que ela seja maravilhosa, proveitosa, que você alcance todos os seus objetivos. Amanhã a gente está de volta, programa especial, Kleber vai estar aqui, nós vamos receber a galera aqui para tomar um café da manhã especial, né, nesse último programa, nessa última quinta-feira do ano, né, no programa Jornal Diário na TV. Uma excelente quarta-feira para todos e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Beijão, até a próxima. A SEG Rio mudou de nome. A SEG Rio agora é Naturgy.